Processo 21.233, que continua como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benício. Senhor presidente, novamente eu me declaro sob suspeição. Pois não, nobre conselheira. Obrigada, excelência. Trata-se dos autos de inspeção registrada e autuada após o recebimento do acórdão 2349 do plenário do TCU, os autos da representação 27, e aquela situação envolvendo os médicos, né? Após a distribuição sobre a acumulação de cargos pelo senhor Iótaro Alberto Camargo Suzuki, posterior envio à DAFA, a segunda inspetoria realizou diligência e se manifestou pela citação dos senhores Gemil Salim, Savana Leite e Zilda Carlota Senhorim. As defesas foram apresentadas, sobreveio o relatório técnico de folha 162 a 165 da DAFO, e o Ministério Público se manifestou por seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, excelência. Nobre conselheira, com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inspeção para apuração de supostas irregularidades consistentes na acumulação irregular de cargos públicos pelo servidor Iótaro Alberto Camargo Suzuki, em afronta ao artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. O processo foi autuado a partir de comunicação do Egrégio Tribunal de Contas da União, que, em processo próprio, apurou a ocorrência de irregularidades similares no âmbito da Universidade Federal do Acre, pelo mesmo profissional, com a qual o servidor mantinha vínculo funcional, também mantinha vínculo funcional à época. Instaurado o feito, foram adotadas as medidas cabíveis para apurar junto à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e da Saúde, bem como do Serviço Social de Saúde do Estado do Acre, o ProSaúde, informações sobre a eventual pluralidade de vínculos funcionais do servidor com o Estado do Acre. Conforme verificou a instrução, o servidor possuía, de fato, vínculos funcionais com o Poder Público Estadual que, somados, superavam o permissivo constitucional de acumulação regular de cargos, empregos ou funções públicas remuneradas, especialmente quanto à impossibilidade de cumprimento adequado das múltiplas jornadas superpostas em afronta, desse modo, ao princípio da eficiência. Os gestores responsáveis pelos órgãos estaduais, com os quais o servidor mantinha vínculo, foram devidamente citados e se manifestaram no feito, informando, em síntese, terem adotado as providências cabíveis para a apuração da irregularidade. Nesse sentido, a senhora gestora da SGA, à época, informou que, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado, constituiu uma comissão para apurar justamente eventuais acumulações irregulares de cargos, empregos e funções públicas no âmbito do Poder Executivo do Estado do Acre. Ademais, trouxe aos autos cópia de documentação comprobatória das providências adotadas, em particular o encaminhamento à CESACRE, em maio de 2016, de modelo de notificação a ser repassado aos servidores em situação de acumulação irregular para opção por vínculo. Encaminhada aos autos a este Ministério Público de Contas, foram solicitadas informações acerca do resultado das providências adotadas pelos órgãos públicos implicados. Devidamente notificado, o gestor do ProSaúde noticiou que, em dezembro de 2017, no curso do processo instaurado naquele âmbito, para a apuração da irregularidade, o servidor solicitou seu desligamento do quadro funcional da entidade. Não houve resposta, porém, da Secretaria de Estado de Saúde, notificada a folha 157. Em sede de análise conclusiva, a 4ª GCE apurou, no entanto, que a situação de acumulação irregular de cargos públicos pelo servidor implicado cessou a partir de 2017, não tendo se verificado nos períodos posteriores novas irregularidades. Por outro lado, apurou-se que a acumulação ilícita se deu efetivamente no período compreendido entre 2010 e 2014, quando o servidor foi titular de diversos vínculos funcionais com o poder público, em afronta ao disposto nos artigos 37, incisos 16 e 17 da Carta Magna, e exercendo, por conseguinte, cargas horárias que superavam o razoável, vulnerando-se dessa forma o princípio da eficiência. Não obstante, a análise técnica considerou que, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a celebração das respectivas contratações, operou-se a prescrição quinquenal quanto à pena de multa cabível aos gestores públicos implicados,
nos termos do disposto no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429/92, e conforme a jurisprudência deste tribunal, objeto dos acordos número 97/2015, 100/2015, 6.768/2010 e 7.068/2010, entre outros. Em verdade, melhor examinando a matéria, este Ministério Público de Contas entende que não há que se falar em prescrição quanto à penalidade de multa, uma vez que os gestores foram devidamente citados em 22 de novembro de 2017, folhas 99/100, fato que interrompeu a prescrição dos fatos apurados com relação aos últimos 5 anos, ou seja, a partir de 2012. E neste ano 2012, o servidor já acumulava ilicitamente 2 cargos de médico na CESACRE, com 2 cargos de professor na UFAC, sendo que em 2014 passou a exercer mais um cargo no ProSaúde, totalizando 5 cargos. Ante o exposto, e considerando que as situações de acumulação ilegal já foram resolvidas a partir de 2017, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela condenação do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, secretário de Estado de Saúde à época, e da senhora Isilda Carlota Signorini Graço, diretora do ProSaúde à época dos fatos, ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário, nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93, em razão das graves infringências às normas legais de regência da matéria, noticiadas neste parecer. 2. Pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das medidas que entender necessárias. E 3, pela notificação dos órgãos e entidades implicados, ou seja, SGA, CESACRE e ProSaúde, para que, em prazo a ser-lhes assinado por este plenário, adotem mecanismos eficazes para identificar e coibir eventuais situações de acumulação irregular de cargos ou empregos e funções públicas no âmbito dos seus quadros funcionais, de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora para seu voto. Obrigada, Excelência. Conforme nós já decidimos em todos os processos dessa espécie, meu voto é pela notificação do senhor secretário de Estado de Saúde para instaurar processo administrativo disciplinar, objetivando apurar a licitude da acumulação de cargo pelo senhor Iótaro Alberto Camargo Suzuki, nos termos do artigo 37, 16C e 17 da Carta Federal, especialmente quanto à compatibilidade de horários e o devido exercício das atividades inerentes aos cargos ocupados, devendo aplicar, se for o caso, previsto no artigo 183 da Lei Complementar Estadual 39/93, de tudo dando ciência a esta Corte em 120 dias. Notificação dos senhores secretários de Estado de Saúde e da Gestão Administrativa, para que adotem medidas tendentes a evitar a acumulação indevida de cargos públicos, não só durante o exercício, mas, sobretudo, no momento da nomeação, e que deixem de aplicar o parecer PGE número 157/2012, cientificando os profissionais, porventura albergados pelo referido parecer, de que não será considerada cumprida a carga horária do cargo de médico quando estiver exercendo o cargo de professor da Universidade Federal do Acre, assim como também entendeu o Tribunal de Contas da União no Acórdão 2349/2015, item 71.4. Remessa de cópia do acordo à presidência com a sugestão de realização de auditorias em periodicidade a ser definida, objetivando apurar a licitude das acumulações de cargos públicos, especialmente se os serviços prestados correspondem ao exigido, além da carga horária não só na área de saúde, mas também na da educação, e da adequação do Sistema de Informações de Pessoal SICAP para a inclusão do número do PIS/PASEP dos servidores, possibilitando a consulta à Relação Anual de Informações Sociais RAIS, o que auxiliará a Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária na instrução dos feitos. Enviar a cópia do acórdão à DAFO para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Desculpa, conselheira Maria de Jesus se julgou impedida. Então, aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora.